Chegamos mais uma vez até você. Você em tua casa, família reunida, todo o povo. Eu quero agradecer a Deus pela bênção de poder chegar até você. Eu não tenho dúvida que, embora não estejamos nos reunindo no templo, mas temos uma presença, temos uma frequência certamente maior do que o número que normalmente se reúne no templo. Mas isso não é bom, não. O ideal é que nós, o mais rápido possível, voltemos a nos reunir no templo. Mas aprendemos a lição. Aprendemos a lição, sim, de você, na tua casa, estar fazendo o culto doméstico. Agradecemos a Deus porque a igreja tem cuidado. O pastor da igreja, Jesus Cristo, Ele tem cuidado de nós. Ele nos apacenta, Ele nos anima, Ele nos enche da sua graça. Vamos celebrar a Deus e eu quero começar lendo no Sermão do Monte, o sermão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o texto que se encontra em Mateus, do versículo 25 ao versículo 34. Assim diz a palavra de Deus. É Jesus quem fala. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial vos alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisas de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua soberania, graças te damos porque o Senhor tem o controle sobre tudo e sobre todos. Graças te damos porque o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo a cura. Graças te damos porque podemos dizer como Jó, em meio a toda a aflição, em meio a todo o sofrimento, o teu servo Jó ergueu a sua voz e disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim levantar-se-á sobre toda a terra. Graças te damos, porque sabemos que o Senhor é Deus conosco, o Senhor não dormita nem dorme, o Senhor é o guarda de Israel. Graças te damos, Pai, porque o Senhor promete na tua palavra: jamais viu justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ó Deus, abençoa-nos, Pai.
Abençoa os lares reunidos, as famílias reunidas. Abençoa-nos neste culto via online, Pai. Graças te damos. Abençoa o teu servo, o reverendo Fausto Brasil, que vai nos trazer a mensagem da tua palavra, do teu coração para o nosso coração. Fala, Senhor, através do pastor Fausto Brasil. Graças te damos, Senhor, pela Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Graças te damos pelos nossos presbíteros, pelos nossos diáconos, pelos nossos pastores, pelos nossos missionários. Graças te damos pelos ministérios da igreja, os departamentos da igreja, os funcionários da igreja. Graças te damos, Pai. Ó Deus, abençoa-nos, Pai. Visita as famílias em seus lares, em suas casas. Abençoa, ó Deus, de uma forma especial, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão na linha de frente desta campanha, desta batalha contra esta pandemia. Abençoa os profissionais da saúde, cubra-os com a tua graça, defenda-os com o teu braço estendido, com a tua mão poderosa, Senhor. Ó Deus, recebe este momento, este culto, como a expressão maior do louvor, da adoração, da nossa devoção para contigo. Nós oramos e te agradecemos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos, neste momento, ainda agradecendo a Deus pela Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Eu quero fazer, aproveitando este momento, para fazer um momento de gratidão. Gratidão em especial pelo que está acontecendo com as nossas crianças. Embora nestes dias não estejamos nos reunindo no templo, mas particularmente, eu sei que toda a igreja está sendo alimentada com a palavra, mas de uma forma extraordinária as nossas crianças. O culto infantil continua acontecendo online, pelas mídias, pelas redes sociais da nossa igreja. E eu quero desafiar aos pais dos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, do Departamento Infantil. Eu quero desafiar-vos a que incentivem os vossos filhos a que recitem versículos, salmos da Bíblia. Façam um vídeo, um pequeno vídeo com a vossa criança e publique no grupo do culto infantil da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Vai ser uma bênção para esta criança, vai ser uma bênção para todas as crianças do nosso departamento infantil, vai ser uma bênção, como está sendo já, para toda a igreja. E além, porque com certeza, através dessas mídias, o nosso culto infantil, o culto dos pequenos, está chegando para o mundo todo. Com certeza, o Evangelho de Jesus está sendo proclamado através das nossas crianças. Olha que coisa maravilhosa, que bênção! Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai ver aí as imagens do culto infantil acontecendo nos lares. Que coisa linda! Os pais incentivando as crianças a recitarem versículos, salmos da Bíblia, a cantar, cantando com as crianças. Veja que coisa linda! Eu quero parabenizar ao Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. E estas imagens, com certeza, edificam as crianças, edificam a igreja e levam o Evangelho para todo o mundo. Que Deus nos abençoe. Nós teremos em seguida a mensagem com o reverendo Fausto Brasil. Estamos juntos, mesmo à distância, mas é muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você e aprendermos juntos.
É sempre bom crescer um pouco espiritualmente e nos fortalecermos em Deus, principalmente num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo e tão diferente de qualquer outro que nós já tenhamos vivido até aqui. Eu queria ler um texto que está em João capítulo 13, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós cremos na Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, entender a Tua vontade através dela. Por isso, ilumina o nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a termos todos os canais na nossa mente, nos nossos sentidos, para podermos estarmos sensíveis à Tua voz nessa hora. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um que nesta hora nos ouve neste programa. Em nome de Jesus, amém. Tempos difíceis os que hoje estamos vivendo em todo o mundo, diante do imprevisível. A frase que tem sido dita por alguns é exatamente esta: o que virá amanhã, o que nos aguarda o mês seguinte, como a economia vai reagir diante da pressão que está sentindo, como a situação vai ficar em todos os setores da sociedade. Nós estamos vivendo um tempo de muita pressão, é verdade. E isso tudo mexe conosco, nós vamos ficando ansiosos, nós vamos ficando, às vezes, até angustiados, alguns começam a perder até o sono, por conta do que vem à sua mente o tempo todo e do que chega pelo celular e pela TV o tempo todo. Tempo de muita tensão, Os tempos em que Jesus está vivendo no texto em que li, também eram um tempo de muita tensão, porque o dia da morte de Jesus estava se aproximando e ele sabia o que haveria de estar acontecendo poucos dias depois deste encontro que ele aqui está tendo com seus discípulos. Era algum período anterior à época da Páscoa, então os dias estavam tensos, o ambiente em Jerusalém estava tenso, a situação emocional do povo estava tenso e certamente não se falava outra coisa senão em Jesus naquele momento pelos cantos. Jesus, ele se reúne com seus discípulos e eu creio que em tempos de tensão é muito bom estar com pessoas que nós amamos. É muito bom estar reunido com gente nossa. Jesus está reunido com seus discípulos. É um tempo para estar junto com pessoas que amamos, juntos com pessoas que queremos bem. E ainda que nós estejamos distantes hoje por conta de todo esse isolamento social, é muito bom estarmos juntos, pelo menos podendo nos comunicarmos
de podermos estarmos orando uns com os outros, de podermos estarmos trocando informações e conversando uns com os outros através da tecnologia que hoje temos às mãos. Mas é muito bom estarmos com nossa família e podermos usufruir desse tempo, né, que estamos, forçosamente ou não, tendo a oportunidade de experimentar e gozar. Jesus está com seus discípulos e Jesus nos ensina algumas coisas boas que eu quero pensar com você nesse tempo de tensão, porque o tempo de Jesus aqui também é um tempo tenso e ele nos ensina algumas coisas, e eu creio que a primeira coisa que o texto nos ensina é que Jesus, em tempos de tensão, ele exercitou amor com seus discípulos. O texto nos diz que Jesus, ele tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É tempo de amar, sim. O amor vai na contramão do egoísmo. Há alguns dias atrás, eu refletindo sobre muita coisa que eu estava ouvindo, vendo, experimentando aqui e ali, eu estava um pouco entristecido com o ser humano. Até comentei isso com uma pessoa. Falei, puxa, como o ser humano está se tornando cada vez mais difícil de lidar. Como o ser humano está se tornando cada vez mais egoísta, mais olhando apenas para si mesmo, mais se importando apenas consigo mesmo, com seus problemas. Como está difícil. As pessoas parecem que vivem querendo tirar proveito um do outro o tempo todo e não conseguem olhar para o outro, não conseguem enxergar a luta do outro, não conseguem enxergar a dor do outro, não conseguem sentir ou ter empatia com a situação vivida pelo outro. E isso nos afasta, isso nos distancia, isso nos torna cada vez mais frios diante do próximo. E eu estava meio entristecido com isso tudo e comentei com essa pessoa, orei também e falei isso a Deus, falei, Senhor, parece que o amor de fato está se esfriando, e isso é muito triste, isso é muito triste. De repente o mundo vira, não é? De pernas para o ar com esse coronavírus, e hoje a gente parece estamos vivendo um momento de chacoalhão, não é? E estamos sendo chacoalhados e a nossa mente está sendo forçada a pensar, não é, em outros valores. E isso tem sido, de certa forma, positivo. Jesus, ele exercita amor no meio dessa tensão toda. Ele revela amor. Ele expõe seu amor. E isso é algo precioso. O amor de Jesus é um amor que nos constrange. E é um amor que nos constrange porque é um amor espontâneo, é um amor voluntário, é um amor sacrificial, é um amor que vai de encontro ao outro. E isso nos ensina, se nós podemos aprender, né, com Jesus algo, dentre tantas lições, essa é com certeza uma das mais preciosas. A necessidade de aprendermos a amar, a necessidade de aprendermos a irmos de encontro aos outros. Eu vi pessoas e exemplos de pessoas indo de encontro aos outros. Isso me alegrou muito. Isso me alegrou muito. Pessoas que passaram a olhar para o outro. Gente do nosso condomínio colocando mensagens no elevador, se dispondo a ajudar pessoas em estado de risco. Exemplos pequenos, não é? Uma pessoa no trânsito que tirou R$200 e deu a um senhor já de idade e mandou-o para casa porque ele era uma pessoa que estava na faixa de risco, e ele disse, vá para casa, não trabalhe, né? Vá para casa. E são pequenos exemplos, mas exemplos de pessoas que estão indo de encontro ao outro. Você pode ir de encontro ao outro, e eu espero sinceramente que quando toda essa tempestade passar, nós continuemos indo de encontro um ao outro. Eu tenho dito sempre que uma das perguntas mais importantes que eu entendo, né, no que diz respeito à relação humana, é essa pergunta, como você está? E uma mensagem no celular, no Zap, ou um telefonema para alguém, né, perguntando como você está, pode fazer uma diferença enorme. Pode fazer uma diferença enorme.
E isso é expressar amor. Você pode expressar amor orando, não é? Com pessoas. Não é? Há muita gente hoje vivendo sozinha, não é? E gente que nesse isolamento social, sendo sozinho, está sozinho em sua casa. E você e eu sabemos que passar horas e até mesmo dias dentro de uma casa em isolamento, né, por mais que a gente esteja ali no nosso conforto e com pessoas na nossa casa, o tempo vai se tornando, não é, desgastante de certa forma. E imagine quem está sozinho dentro de sua casa. Então, se você conhece alguém, quem sabe seja a hora de você perguntar como você está. Não é? Exercite amor nesse tempo de tensão. Nós precisamos reaquecer nossa comunhão e aquecer o coração uns dos outros, às vezes com uma palavra de ânimo, às vezes com uma oração. Não é? Já que não podemos abraçar, podemos ao menos afagar, não é, o coração e a alma de alguém de alguma maneira. E você pode fazer isso, você deve fazer isso. Jesus nos ensina também de que em tempos de tensão nós precisamos ter convicção da nossa missão. Eu acho muito interessante um verbo que aparece aqui, né? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Essa convicção, né, de missão de Jesus é algo fantástico. Jesus, ele sabia exatamente qual era a sua missão. Ele sabia o que ele deveria fazer e o que haveria de acontecer. Ele tinha plena convicção da sua missão e estava comprometido com ela. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Enquanto cristãos, nós temos uma missão. Nós temos uma missão de ser luz, uma missão de ser sal, uma missão de levar o Evangelho. Nós temos uma missão e nós precisamos ter compromisso com isso, estarmos envolvidos com isso. Essa é a nossa missão, abraçar o Evangelho e levar esse Evangelho adiante da melhor maneira possível. Nós temos essa missão, você tem essa missão, mas a nossa missão não se limita só a sermos cristãos neste mundo. A nossa missão também envolve a nossa vida como um todo. Você tem uma missão enquanto marido, você tem uma missão enquanto esposa, você tem uma missão enquanto filho, filha. Você tem uma missão como profissional, você tem uma missão como cidadão. E você precisa ter plena convicção da sua missão nesse mundo, do seu propósito e da finalidade para a qual você foi chamado por Deus e colocado aonde você está hoje. Porque você não está no lugar errado, você está no lugar onde Deus te pôs. Se você pertence a Deus, você está no lugar onde Deus te pôs. E é aí que você deve produzir resultados e frutos na vida das pessoas que te cercam. Jesus tinha plena convicção da sua missão. E foi até o fim nessa missão. Ele não desistiu. Não é? Ele não largou mão apesar das dificuldades. Ele não largou mão apesar da incompreensão e das críticas e das oposições das pessoas que eram contrárias a ele. Jesus foi perseverante, insistente e por amor ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Mas Jesus também nos dá uma outra lição. Além do amor e além da convicção de chamado e de missão, Jesus nos deixa um outro recado aqui, uma outra mensagem. Jesus, ele nos ensina que em tempos de tensão nós precisamos exercitarmos a humildade. Jesus, ele faz o que nenhum dos outros discípulos esperavam. Jesus, ele toma a toalha, se cinge com ela, pega uma bacia com água e abaixa até os pés dos seus discípulos para lavar-lhes os pés. Naquele tempo, as ruas eram empoeiradas e as pessoas andavam de sandálias pelas ruas. E ao chegarem em casa ou no local onde se reuniam, sempre havia um servo ali aguardando a porta para lavar seus pés. Lavar os pés era um ritual, mas muito mais que um ritual, era algo necessário e higiênico.
As mesas em Israel não eram altas como as mesas que hoje temos no Ocidente. As mesas em Israel, no tempo de Jesus, eram mesas baixas, as pessoas se sentavam em almofadas pelo chão, sobre tapetes. Então, os pés de quem estava próximo ficavam muito próximos às mãos de quem estava do lado. Então, lavar os pés era uma necessidade. Além do que, também, os pés estavam muito próximos aos alimentos sobre a mesa. Jesus, quando ele chega naquele lugar, não havia ninguém para lavar os pés dos discípulos. E eu imagino que os discípulos que esqueceram desse detalhe tão importante, os discípulos certamente olharam uns para os outros e esperaram que alguém se manifestasse para fazer esse trabalho de escravo, de servo. Certamente alguém deve ter pensado naquela hora, alguém vai ter que fazer esse trabalho e eu não vou fazer. E eu acredito que Jesus também não vai fazer. E eu imagino a surpresa de todos eles quando Jesus aparece com uma bacia d'água e uma toalha para fazer um trabalho que ninguém queria. E Jesus então se abaixa e se dispõe a lavar os pés. Humildade, humildade, humildade para servir, humildade para fazer algo aos outros. Humildade é algo que está, parece-me, também se esfriando no coração do ser humano. Hoje cada um quer ter a sua razão, hoje cada um quer ter os seus direitos, hoje cada um luta para garantir o que é seu. Poucos exercitam humildade. Humildade principalmente para servir, para fazer o bem aos outros. Em tempos de tensão, é uma oportunidade a mais para nós exercitarmos a nossa humildade, para nós esvaziarmos de nós mesmos e sermos bênção na vida uns dos outros. E isso é algo necessário nesse tempo. Como é necessário isso hoje? Como é necessário hoje? Que Deus abençoe a mim e a você, a sermos um pouco mais parecidos com Jesus, a amarmos como Jesus, a crescermos nesse amor que só Ele pode nos dar, a crescermos na nossa missão e no nosso envolvimento com Deus e a sermos também agentes de humildade servindo uns aos outros. Jesus, nesse tempo de tensão, Ele fala algo que os discípulos já haviam escutado dele. Ele diz assim, lá no versículo 33, 34 e 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe essa palavra no seu coração e que ela produza de fato efeitos, te ajudando a crescer em amor, te ajudando a crescer no seu envolvimento na missão que Deus te confiou e te ajudando a ser humilde, servindo de todo o seu coração. Até mais. Deus abençoe. Que bela palavra! Como diz o hino, quero ouvi-las mais outra vez. Belas palavras de vida. Que bênção ouvir de nosso Senhor Jesus Cristo, no momento de crise incomparavelmente maior do que possamos imaginar. Nosso Senhor Jesus, como bem disse o pastor Fausto Brasil, ele não se preocupou com aplausos, ele não se preocupou em agradar A ou B, porque ele levava consigo uma missão. E a missão é mais importante do que qualquer fator, do que qualquer situação. Jesus honrou a sua missão, fazer a vontade do Pai.
O verdadeiro líder não vive à cata à procura de aplausos, mas em favor da verdade. Em favor da verdade. Que lição! Aquele momento quando o pastor Fausto tão bem citou, os apóstolos ali, à mesa, ao chão, e cada um olhando um para o outro, quem que iria lavar os pés? Jesus deu o exemplo. Lavou os pés dos discípulos. Meus queridos, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está aí na tela aparecendo as nossas contas bancárias, onde você pode e deve fazer a transferência online, ou você pode ir a um caixa eletrônico e fazer a transferência para uma das contas da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Embora não estejamos indo ao templo, mas nada nos impede de sermos fiéis a Deus. E o Senhor nos dá este instrumento, essa condição de fazermos o nosso ofertório, consagrarmos as nossas ofertas, os dízimos que pertencem ao Senhor, através de uma transferência eletrônica. Tem um aplicativo aí no teu celular, no teu computador, ou, se preferir, ir a um caixa eletrônico e fazer a transferência ou depósito numa das contas da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. O texto é muito claro. Deus ama a quem dá com alegria. Trazei, pois, todos os dízimos à casa do tesouro. Neste momento, embora não estejamos fazendo o ofertório no gasofilácio, mas eu quero orar por você, orar por este ofertório que faremos de forma eletrônica. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa o teu povo, abençoa os trabalhadores, abençoa os empresários, os comerciantes, do pequeno ao grande. Abençoa, Senhor, a economia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, do nosso Brasil. Ó Deus, abençoa os trabalhadores. A nossa oração, Pai, é que o Senhor abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre o teu povo. E que logo, logo, ó Deus, tudo volte ao normal. A tua palavra diz, o texto lido aqui sobre os dízimos, diz que quando o teu povo é fiel, o Senhor repreende o devorador. Ó Deus, repreende, Senhor, esse devorador, esse vírus, repreende, Pai, e que tudo volte ao normal. Ó Deus, que nenhum venha perder seu emprego. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que dependem da economia informal, a chamada economia informal, os ambulantes, ó Deus, aqueles que dependem do trabalho diário para a sua sobrevivência. Abençoa, Senhor. Ó Deus, que haja responsabilidade de todos para com todos. Ó Deus, e que através da igreja, como está escrito na Bíblia, para que pela igreja a multiforme sabedoria do Senhor chegue até a toda a terra. Nós te pedimos, Pai, através da igreja, abençoa a nossa sociedade, abençoa a nossa nação, abençoa o teu povo em toda a face da terra. Nós consagramos a ti este ofertório, em nome de Jesus. Amém. Assim, nós estamos chegando ao final de mais uma celebração. Lembrando, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus pela palavra e
lembrando aos pais, incentivem as crianças a participarem dos cultos online do departamento infantil, tá bom? Nós vamos orar e orando, pedindo que esta nuvem, esta tribulação passe logo e tudo volte ao normal. Senhor, graças te damos por esta celebração. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre as autoridades, pedimos a tua bênção sobre os que estão na linha de frente, trabalhando em defesa da população. Abençoa médicos, todo o pessoal da área de saúde, abençoa os militares, bombeiros, auxiliares de serviços gerais, abençoa os frentistas, todos os que estão na linha de frente, trabalhando em prol da nossa nação, Pai. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus aqui e em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.